Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa com o Brasil Nordeste, por isso eu quero pedir licença à senhora para entrar na sua casa, quero pedir licença também ao senhor para entrar na sua casa, porque nós vamos juntos fazer um programa muito bonito hoje, trazer muitas informações para o senhor, para a senhora ficar muito melhor informada. Hoje é dia 22 de abril, comemoramos então o Dia do Descobrimento do Brasil. Então, nesse dia 22 de abril, esta data marca a chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro pela primeira vez no ano de 1500. Embora não seja feriado nacional, o descobrimento do Brasil, devido ao seu valor histórico, faz parte do nosso calendário e é abordado principalmente nas escolas. Oficialmente, o descobridor do Brasil foi Pedro Álvares Cabral, pois ele é quem chefiava a expedição que chegou às terras brasileiras. Entretanto, o termo é usado apenas como referência, já que quando os portugueses chegaram ao país, essa terra Brasília era habitada por várias comunidades indígenas. Estima-se que no Brasil existiam aproximadamente 5 milhões de índios naquela época. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Prefeitos, vereadores, diretores lojistas declaram total apoio à renovação do contrato da cooperativa Agrocan na Mata Sul de Pernambuco. Olha, essa notícia é muito importante, é um fato muito importante que nós vamos destacar no programa de hoje. Superior Tribunal de Justiça da Bahia autoriza acesso de réus a conteúdo de delação e reabre prazo para defesa na Operação Faroeste. Dupla é presa suspeita de aplicar golpes financeiros através do WhatsApp no estado do Maranhão. Polícia Civil investiga no Rio de Janeiro empresa por fraude em oferta de vacina a municípios. Nosso colega Marcelo Jorge vai trazer uma reflexão muito interessante sobre a fé nesse momento de Covid-19. Esta e muitas outras notícias no programa Com o Brasil Nordeste de hoje, que eu quero pedir muito o carinho da sua companhia para que nós possamos juntos levar esse programa até o final. Quero aproveitar e pedir que, se puder, mande um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte desse bonito país ou do mundo você está acompanhando a nossa programação. Vamos então começar o nosso giro de notícias, chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello. Ela vai falar primeiro sobre a Prefeitura de Sobral, no Ceará, que vai pagar auxílio de R$ 1.200 para organizações religiosas. Natânia Mello, boa noite. Boa noite, Sandro, e boa noite a você que está nos assistindo. A Prefeitura de Sobral, no interior do Ceará, começou a cadastrar organizações religiosas para o recebimento de um auxílio no valor de R$ 1.200. Para solicitar o benefício, basta que os representantes legais das organizações que já possuem cadastro nacional de pessoa jurídica entrem no site da Prefeitura e preencham as informações solicitadas. A ação faz parte da Lei nº 2079, sancionada pelo prefeito Ivo Gomes, que autoriza o município a conceder o benefício para o custeio das medidas de proteção sanitária contra a Covid-19 a serem implementadas pelos templos na retomada das atividades. O valor vai ser dividido em 2 parcelas de R$ 600. Após fazer o cadastro, os dados das organizações serão validados pela Prefeitura e a primeira parcela deverá ser paga em até 1 semana. Além do auxílio, os templos da cidade vão ter isenção nas faturas de água e esgoto por mais 2 meses, com suspensão dos serviços de corte de fornecimento de água. As medidas valem para estabelecimentos com consumo mensal inferior ou igual a 20 metros cúbicos. No Rio Grande do Norte, ICMS zerado sobre o diesel para transporte público em Natal. Após anunciar que reduziria o ICMS para o transporte público da capital,
o governo do Rio Grande do Norte zerou a cobrança do imposto sobre o combustível usado pelos ônibus, o diesel. A medida é uma das apontadas como solução para o aumento da frota em circulação na capital, para diminuir as aglomerações no sistema. Em 2020, o governo já havia reduzido de 18% para 9% a base de cálculo para a cobrança do ICMS sobre o combustível. Agora, o Estado vai zerar o imposto para as empresas de ônibus da região metropolitana e ampliar a redução de 50% para 80% para as empresas que atuam no transporte intermunicipal. Em contrapartida, o sistema de transporte de passageiros da capital e cidades vizinhas terá que aumentar de 250 para 400 o número de ônibus em circulação na capital, mantendo o valor da tarifa, segundo o governo. A isenção concedida ao transporte público da capital terá validade de 6 meses. Obrigado, então, Natânia Mello. Daqui a pouco você volta com o giro dos governadores, das mídias sociais dos governadores da região Nordeste. Vamos chamar agora a nossa colega Rita Brandão, que vai atualizar sobre Salvador, Bahia. Rita, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Isso, Salvador é a primeira capital a concluir a vacinação de idosos contra a Covid-19. O prefeito Bruno Reis confirma que a cidade vai concluir a vacinação de idosos com 60 anos ou mais. Ontem, quarta-feira, o prefeito Bruno Reis escreveu em suas redes sociais: notícia super bacana sobre a vacinação do dia 22/4. Vamos iniciar a vacinação das pessoas com síndrome de Down, mas o cadastro continua ocorrendo nas instituições que atendem essas pessoas. Vamos explorar a Rita um pouquinho mais, porque ela vai falar sobre um acordo firmado entre o Sindicato dos Motoristas de Ônibus e a empresa que contrata esse pessoal. Acho que chegaram a um acordo, felizmente, para que paguem a esses funcionários que estão trabalhando há meses aí sem receber os seus proventos. Aqui da Bahia, a Operação Faroeste foi deferido pelo ministro Hoje Fernandes do Supremo Tribunal da Justiça o pedido feito pelos advogados da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal da Justiça da Bahia, e da filha dela, Amanda Santiago, e do genro, o advogado Márcio Duarte Miranda, para terem acesso ao conteúdo integral da ação penal e das colaborações premiadas firmadas entre outros réus e o Ministério Público Federal. Hoje, Fernandes também acatou o pedido para que seja reaberto o prazo para a apresentação da resposta à acusação, como forma de evitar futuras arguições de nulidade a garantir o pleno exercício do direito à ampla defesa. O Ministério Público também se posicionou favorável ao acolhimento dos pedidos. Segundo o ministro, tanto os denunciados quanto as defesas podem se dirigir à coordenadoria da Corte Especial, onde o acesso às mídias desses autos e de outros, porventura, deferidos, poderão ser obtidos por advogados habilitados nos autos, mediante o agendamento e o fornecimento da mídia compatível para a cópia. Diante disso, hoje Fernandes deu 15 dias para a apresentação de nova resposta a acusações. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigado, Rita Brandão, pela sua participação. Vamos agora chamar a nossa colega, a jornalista Camila Castro, que vai falar sobre uma operação no Rio de Janeiro. Polícia Civil e Militar em cima de fraudes. Imagina vocês, questão de vacina, nego tentando vender vacina diretamente dos estates para os municípios na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Já não bastasse tanto trabalho que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem para controlar, primeiro, uma banda podre que tem lá, né, infiltrada na polícia, que vende terreno, que domina território, agora nego tentando vender vacina. Camila Castro, boa noite. Uma grande operação aconteceu lá no Rio de Janeiro desde cedinho, viu? Às 6 horas da manhã, os portais de notícias já estavam divulgando, então, esta operação da Polícia Civil que cumpriu 8 mandados de busca e apreensão. E olha, tinha até uma empresa americana envolvida aí nessa fraude. Vamos ver. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez então nesta quinta-feira a operação contra a empresa que ofertava de forma fraudulenta lotes de vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 para diversas prefeituras. Os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão.
As investigações apontam que lotes de vacinas eram oferecidos por meio de uma empresa americana, com um valor aproximado de R$ 7,90, que dá cerca de R$ 45. Entre os municípios que receberam a oferta estão Duque de Caxias e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e em Porto Velho, Rondônia. De acordo com o contrato apresentado pela empresa, as cidades deveriam realizar o pagamento antecipado por meio de uma remessa internacional ou carta de crédito no momento da suposta postagem das doses em Londres. O laboratório, por sua vez, veiculou um comunicado afirmando que a AstraZeneca não tem acordos privados nem com governos municipais. A Polícia Civil pontuou que a apuração começou por meio do compartilhamento de informações entre setores de inteligência da Unidade Policial da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, e da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Está aí a primeira participação da Camila. Agora uma coisa tem que ficar claro, né? Se algum município está tentando comprar vacina desses picaretas do exterior, o caso é mais grave ainda, porque não se trata de um comerciante, de alguém desavisado. Não é possível que alguma prefeitura vai fechar contrato sabendo que isso não pode ser do ponto de vista legal, que tem que passar pelo Ministério da Saúde, ou por consórcios, que tem, mesmo se o consórcio conseguir comprar, tem que entregar ao Ministério da Saúde para ser redistribuído. Então, se tiver prefeito metido nesse negócio aí, pior ainda. Polícia Civil, vocês que são guerreiros aí no Rio de Janeiro, porque quando eu falo de... A gente não deve nem falar banda podre da polícia. Porque se é banda podre, não é policial. Os verdadeiros policiais estão nas ruas do Rio de Janeiro combatendo o crime. A estes, o nosso respeito, a nossa saudação. Aos que usam o aparato do Estado, o distintivo e a arma para cometer crime, agora aqui em Brasília, os brasilienses correm o risco de ficar sem combustível e a Camila Castro vai trazer os detalhes. Pois é, Brasília corre o risco de ficar sem combustível. Essa informação foi divulgada pelo Sindicato dos Postos. Vamos ver mais detalhes agora. Pois é, o brasiliense corre sim o risco de ficar sem gasolina nos próximos dias. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal, o Sindicombustíveis, alertou sobre o desabastecimento nos postos de gasolina da capital do país. Segundo informou o sindicato, as distribuidoras de combustíveis passam por um período de adequação para entrega de gasolina nos postos em todo o território do DF. Na segunda-feira, alguns postos tiveram pane seca. O problema vem desde a semana passada. Corremos realmente riscos sérios de ficarmos sem gasolina no DF, disse o presidente do Sindicombustíveis, Paulo Tavares. Obrigado, Camila. Daqui a pouco você volta trazendo o giro das mídias sociais dos governadores da região Centro-Oeste. Estou agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que, se puder, passe um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte desse bonito país ou do mundo que você está assistindo a nossa programação. Nós queremos abraçar você, queremos abraçar também a sua cidade. Quero trazer aqui um destaque sobre prefeitos da Mata Sul dos municípios de Palmares, Catende, Joaquim Nabuco e Água Preta, em Pernambuco, né? Além de dirigentes, lojistas e vereadores, foram declarar apoio total à cooperativa Agrocan. Nós entrevistamos no início do ano o presidente da Agrocan e ele falou sobre a importância de resgatar aquela usina, a antiga usina Pumati, que estava fechada por questão de briga de família, de dívida, e um grupo se associou, pegou essa usina que estava falida, quebrada, colocou para funcionar. Acontece que havia um prazo, eram 7 moagens. Está finalizando agora, finalizou a última moagem e precisa ser renovado ou não o contrato. A justiça é que vai determinar isso. Porém, um grupo de prefeitos, vereadores, dirigentes lojistas estão indo declarar apoio porque o funcionamento desta usina ela é muito importante do ponto de vista econômico para toda aquela região. Então eu quero trazer aqui trechos
da reportagem, da entrevista que eu fiz com o presidente da Agrocam meses atrás, e nós vamos reprisar aqui para vocês, para que vocês possam entender a importância da renovação desse contrato. Vamos rever trechos da entrevista que nós fizemos com o presidente da Agrocam na Mata Sul, em Pernambuco. O problema é o seguinte, nós aqui em Pernambuco, como no Brasil todo, várias usinas estavam fechando, né? Briga de família, má administração, e as usinas vinham fechando, inclusive no sul também. E aqui no Nordeste, já de 42 usinas, só tem 13. E dessas 13 fechou aqui, estava em 11 ou 12 usinas. E eu vi que o nosso setor, que nós empregamos mais de 100 mil trabalhadores, os cultivadores de cana, 96% deles são pequenos, de 1 tonelada a 1.000. E esse povo estava se acabando, porque não tinha onde moer suas canas. Então essa usina estava fechada, a antiga Pumati. Eu procurei os proprietários, e ela está em recuperação judicial, procurei o juiz da recuperação e fizemos um arrendamento por 7 safras. Essa que nós estamos acabando agora é a 6ª safra. Nós vamos entrar para a 7ª safra. E procuramos fazer uma coisa para não acabar com a classe dos fornecedores de cana. Afinal de contas, centenas de famílias sobrevivem dessa atividade, né? Milhares de famílias. Entre a usina e o campo, se emprega mais de 5 mil pessoas aqui. Fora o pessoal de comércio da região, feirantes, essas coisas. Então, fora isso, nós empregamos 5 mil pessoas e fora 2.000 a 2.500 fornecedores de cana, que chama-se de parceleiro, porque eles são pequenos fornecedores, que confiaram em nós. Nós não devemos a ninguém, é pago em dia, tanto o salário como a cana, ela tem sido paga em dia até hoje, nós estamos pagando em dia. Tem dias que nós pagamos, quinzena que nós pagamos até antes do dia do pagamento. Já está na 6ª moagem. Qual é a sua expectativa ao final desse contrato? Vai ser tranquilo para renovar? O que o senhor pensa? Nós estamos negociando com a família, né? Inclusive com a justiça, porque a usina está em recuperação e quem manda hoje aqui é a justiça, recuperando, né? E nós estamos em contato com a família, a juíza da recuperação, e está se negociando a renovação por mais 10 anos. E eu acredito que vai sair porque a Agrocam salvou essa região. Aqui estava em dificuldade o município de Gamileira, Água Preta, Palmares, Joaquim Nabuco, Catende, Maraial, Quipapá, São Benedito, vários municípios da região, inclusive 3 ou 4 municípios de Alagoas, que os fornecedores moem aqui. Nós moemos o ano passado mais de 200 mil do estado de Alagoas, do norte de Alagoas. E esse ano vai para mais de 200 mil. Então essa usina salvou essa região do estado, a região Mata Sul toda, porque vai daqui, se você tem sobra de cana aqui, eles vão vender para Escada, para Ribeirão, e lá vai feito uma cachoeira, e as usinas vão querer comprar as canas de graça. E assim não, nós temos a concorrência. Esse ano mesmo, o fornecedor vendeu sua safra bem vendida e está investindo na própria cana, na própria plantação de cana. Tá aí, nós editamos para vocês as entrevistas que nós fizemos
no início do ano com o presidente da Agrocan. Agora, é importante a gente reforçar aqui os números. Importante a gente reforçar os números aqui. São milhares de empregos que foram resgatados, que foram criados naquela região através dos pequenos plantadores de cana-de-açúcar, né? Dos parceleiros, o quanto que isso movimenta naquelas pequenas comunidades agrícolas. Também dizer de que a maioria desses que são plantadores de cana, como foi destacado aqui pelo presidente da cooperativa, são pequenos parceleiros. E isso faz uma distribuição de renda importante. Então, milhares de empregos podem serem preservados se a renovação do contrato da usina, da cooperativa Agrocan, possa vir a ser efetivada. Nós fazemos votos de que a Justiça tome a melhor decisão em favor daquela população que já é tão sofrida. E como o presidente da cooperativa destacou para a gente no final da entrevista, ele disse o seguinte: o nordestino, ele não quer esmola. O nordestino quer oportunidade para produzir, para trabalhar. E é isso que a renovação desse contrato da Agrocan vai proporcionar. A oportunidade de milhares de nordestinos na Mata Sul de Pernambuco continuar com a sua vida digna, levando pão para a sua casa. Fazemos votos de que seja então bem sucedida a operação aí judicial junto à Agrocan. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, dizendo muito obrigado por permitir que nós estejamos dentro da sua casa, levando o programa Com o Brasil Nordeste. É uma alegria enorme poder receber esse respeito, essa autorização para estar dentro da sua casa. Daqui a pouco nós vamos trazer o nosso colega Marcelo Jorge, que vai fazer uma reflexão sobre a fé, a importância da fé em meio à pandemia. Antes, vamos trazer um giro com as mídias sociais dos governadores, e eu quero chamar a Natânia Mello para falar sobre as mídias sociais dos governadores da região Nordeste. Natânia, bem-vinda outra vez. Vamos começar com o governador da Paraíba, João Azevedo. Ele falou sobre a obra de ligação das 3 ruas nos bancários com a Universidade Federal da Paraíba. Ele disse que a obra vai melhorar muito a mobilidade urbana na zona sul da cidade, desafogando as vias principais do bairro, além de contribuir para a geração de empregos tão importante neste momento. Ela será executada em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e receberá um investimento de 12,3 milhões em recursos próprios do governo da Paraíba. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, atualizou seu Twitter falando que recebeu a informação do Ministério da Saúde sobre o envio de um novo lote de vacinas para o Rio Grande do Norte. São mais de 51 mil doses. E para finalizarmos, o governador do Ceará, Camilo Santana, também falou sobre o recebimento de mais doses da vacina. Serão 128 mil. Ele disse que as doses serão enviadas imediatamente à capital e ao interior para darem continuidade à imunização em todo o estado. Fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios. Ele está no Santuário da Mãe Rainha, em Garanhuns, em Pernambuco. Aqui em Brasília, Marcelo Jorge destaca que também tem um Santuário da Mãe Rainha. Aliás, tem vários santuários da Mãe Rainha espalhados pelo Brasil inteiro. Marcelo Jorge está num bonito santuário, que me parece que esse modelo segue em todos os estados, né? Tem mais ou menos um padrão. Marcelo Jorge vem trazer uma reflexão de fé para que nós possamos enfrentar com coragem e, sobretudo, sem medo, a pandemia. Marcelo Jorge, muito boa noite. Olá, Sandro de Moura. Estamos no Santuário da Mãe Rainha, um dos 23 santuários instalados no Brasil, esse em Garanhuns, Pernambuco. Aí em Brasília também tem Santuário da Mãe Rainha. Olha, nos momentos de maior dificuldade do ser humano, naturalmente a fé faz parte da recuperação e também da esperança aos desesperançados. Por isso, a religião cristã vem colaborando para que a raça humana possa continuar na sua jornada, buscando paz, buscando fé, enfim, buscando a força de Deus para superar todos os desafios. Em ambientes como esse, carregados de fé e também de emoção, as pessoas buscam, acima de tudo, um contato maior com seu Criador.
Em virtude da pandemia, muitos rituais foram cancelados, os horários alterados em todas as igrejas, não somente católicas como evangélicas, e os seus fiéis se veem muitas vezes privados de acompanhar a sua devoção e de, sem dúvida alguma, prestar o seu culto. Desta forma, muitas igrejas estão partindo também para pregações, para cultos e missas online. E a partir daí, os irmãos podem acompanhar também o desenrolar do culto, podem acompanhar todos os detalhes e rituais da missa. É claro que não é a mesma coisa do contato presencial, quando as pessoas têm o direito de abraçar, quando podem conversar, trocar ideias, enfim, podem se acolher. Mas todos esperam que após o fim desse período de recolhimento e de pandemia, a fé não tenha sido abalada, e sim fortalecida, até porque tudo o que acontece nesse mundo tem propósitos, e propósitos muito acima dos propósitos materiais. Apesar do fechamento dos santuários no Brasil, os horários permitem algumas visitações pontuais, claro que não provoquem aglomerações, e assim, levando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias, as igrejas, os santuários, os templos continuam avançando e fortalecendo a fé dos seus fiéis, dos seus membros. Eu quero desejar muita paz, muita fé, possa-se haver também uma maior reflexão sobre o sentido maior da vida, o sentido de estarmos passando por tantas dificuldades que não são pontuais, mas que todo o mundo, sem dúvida alguma, vivencia. Marcelo Jorge, do Santuário da Mãe Rainha, em Garanhuns, Pernambuco, para o Com Brasil Nordeste, e uma boa noite para todos. Está aí então a reflexão do Marcelo Jorge sobre a fé para enfrentar a pandemia. Aliás, o STF decidiu por maioria, maioria absoluta, de que os governadores e prefeitos poderiam trancar os templos, impedir missas, cultos, reuniões religiosas, porque, segundo eles, isso não é uma atividade essencial. Agora eu pergunto à senhora, eu pergunto ao senhor que está aí na sua casa, eu pergunto até mesmo aos jovens, a fé, o exercício da fé, de se juntar de maneira segura para utilizar a fé, não é algo essencial? Se isso não é essencial, me digam, pelo amor de Deus, o que é essencial. Aliás, o medo é o oposto da fé. E o que a maioria da imprensa brasileira tem feito, do judiciário, dos maus políticos, é disseminar, é propagar, é avolumar o medo, o pânico, exatamente para anular a sua fé. Porque se anular a sua fé, se anular a nossa fé, aí nós estaremos de fato dizimados. Ninguém está pregando aqui aglomeração, aglutinação de pessoas de uma forma irresponsável. Eu não quero acreditar que padres, sacerdotes, pastores sejam irresponsáveis a ponto de aglomerar pessoas sem ter o cuidado com os protocolos da segurança. Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar sacerdotes como pessoas que estão preocupadas com o bem-estar dos seus discípulos, dos seus seguidores, das suas ovelhas. Então, a fé é sim essencial. E as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas deveriam legislar nessa direção para permitir que o povo possa se reunir livremente, como autoriza a Constituição, para exercer a sua fé. Finalizamos então o programa de hoje
muito gratos pelo carinho da sua audiência, pela autorização de estar dentro da sua casa e pedindo que Deus ilumine a sua casa, a sua mente, a sua família, para que nós possamos atravessar esse mal que está afetando o mundo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.